um exemplo de como a gente pode quebrar esse ciclo vicioso no qual nós entramos, né? Porque a partir do momento em que você passa a ser propriedade daquilo que você tem, né? Que você passa a ser escravo das suas posses, a sua liberdade ela começa também a ficar meio que cerceada, né? Você fica Claro. limitado na sua liberdade. Por onde sair? Dá uma dica aí pra gente disso. A gente tem algumas delas, mas a primeira delas é pensar se eu preciso ter uma vida que não seja simples. Por exemplo, uma vida simples não é uma vida de carência. Uma vida simples é em que eu não tenho nada que seja absolutamente Usando inútil. até uma expressão sua, uma vida simples não é uma vida simplória. Não, não é simplória. E não é uma vida de carência. Pobreza não é sinônimo de carência. Carência de saúde, carência de alimento. Ao contrário. O que é uma vida simples? Uma vida simples é aquela em que a gente tem suficiência, né, de recurso para existir, prover futuro e repartir. Por exemplo, há pessoas que Vamos são... lá de novo? Olha lá. Uma vida simples é aquela que a gente tem suficiência de recursos para viver, para a gente prover futuro e repartir o que tem. Né? O grande milagre, né, na multiplicação de pães e peixes feitos por Jesus, obviamente não foi uma coisa taumatúrgica em que de 2 peixes e alguns pães ele fez. Ao contrário, o grande milagre foi a repartição. Quando ele disse aos discípulos, vão lá e vê o que tem, e eles pegaram um pouquinho de cada um, e ao pegar um pouquinho de cada um, sobrou. Olha só, a lógica não era pegar, porque se ele fosse só dividir os peixes, ia dar uma escama para cada um. Né? Mas ele não dividiu, ele repartiu. Há uma diferença entre repartir e dividir. Quando você reparte, todos têm. Quando você divide, né, diminui. Nós temos uma sociedade que está dividida, não está repartida. Por isso, primeira dica, é preciso pensar, de onde vem minha riqueza? Daquilo que eu tenho ou daquilo que me tem? Segunda coisa dentro disso, uma vida simples é aquela em que eu não tenho carência sem alternativa, mas em que eu sou capaz de ter para repartir. Isto é, partir de novo, fazer aquilo que é decisivo. Por exemplo, há pessoas que confundem fartura com desperdício. Exemplo, uma mesa de Natal farta não é aquela que tem muita comida, é aquela que tem com quem você fruir. Há pessoas que têm muita coisa sobre a mesa e nenhuma fartura, porque não tem com quem fazer aquilo. Você e eu já passamos por uma experiência ótima na vida, em que a gente combinava um almoço de domingo na família, cada um levava um pouquinho e sobrava para todo mundo levar para casa alguma coisa na hora de ir embora. Né? Esta é a ideia de fartura. A fartura não é aquilo que é desperdício, que é a perda, que é aquilo que está fora, que é a consumolatria. Por isso é preciso pensar como é que nós estamos formando as crianças nessa área. Para interromper, nós temos que lembrar, a frase não é minha, ela é uma frase popular antiga, mas verdadeira. O mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos depende muito dos filhos que nós vamos deixar para esse mundo. E que filhos e filhas nós estamos deixando? Isto é, estou eu formando uma criança, um jovem, que seja capaz de poder sim usar um bem material sem ter naquilo uma fixação, uma obsessão? Ou estou formando crianças e jovens para os quais sair de casa é sinônimo só de comprar. Você não sai para ver lua junto, não sai para caminhar de mão dada, não sai para ver formiga no jardim. Sair é sinônimo de compra. E desse ponto de vista, a gente começa a moldar personalidades que têm um tipo de desvios. E esse desvio, entre outras coisas, ele acaba, sem dúvida, amargurando essa condição. Mas há uma outra possibilidade também, que é ser capaz de pensar, né, o que é que de fato eu tenho como sendo o que dá sentido à minha vida. E aí eu chego a um outro polo. Eu tenho um livro chamado Qual é a Tua Obra? Esse livro, Qual é a Tua Obra, ele faz uma distinção entre aquilo que na vida é fundamental daquilo que é essencial. Por exemplo, o que é essencial na vida? Tudo aquilo que não pode não ser. Amizade, amorosidade, religiosidade, sexualidade, afetividade, solidariedade, fraternidade. Isso é essencial. O que é fundamental? É o que nos faz chegar ao essencial. Por exemplo, dinheiro não é essencial. Dinheiro é fundamental. Sem ele, eu não tenho, né, capacidade de vida mais resolvida. Mas ele em si não é essencial. Tanto que dinheiro não compra amizade, compra interesse. Não compra afeto, pode comprar quando muito é negócio. Né? Desse ponto de vista. Por exemplo, uma carreira não é essencial, ela é fundamental. O fundamental é como uma escada. Eu não tenho uma escada para ficar sobre ela, eu tenho uma escada para ir a algum lugar.
O que é fundamental na vida? As nossas propriedades, mas elas não são essenciais. Há pessoas que são tão pobres que a única coisa que ela tem é dinheiro. E desse ponto de vista, esse tipo de percepção precisa ser pensado. E aí eu volto para fechar esse longo raciocínio. Sou eu proprietário do que possuo ou estou sendo possuído por aquilo que eu sou proprietário?